Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner do canal Remanescente e hoje nós iremos falar sobre esse tema aqui da grande tribulação. Sabe, eu fico me perguntando como que as pessoas não param para analisar um tema tão importante como esse. Por que você pergunta sobre isso, Wagner? Eu pergunto pelo seguinte: tem gente, talvez seja a sua denominação, que diz que a grande tribulação foi um tempo de 1260 anos, que começou numa data específica e já terminou esse tempo. Será? Será que é isso que a palavra de Deus diz? Vamos lá para Mateus 24, vamos ver um pouquinho sobre essa grande tribulação e qual é o tempo mais ou menos determinado dela. Bom, primeiro ali a partir do versículo 3, Jesus cita sobre o princípio das dores. A partir do versículo 24 diz assim, a partir do versículo 15, desculpa. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, é importante isso. Não é eu que estou te dizendo que ele entenda, está escrito no versículo 15. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem tiver sobreirado não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Então é um tempo determinado que está mostrando uma perseguição que não vai haver novamente. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, que dias? Da grande tribulação. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Opa, então tá mostrando aqui um tempo determinado para isso acontecer. Mas por que esse tempo tem que ser abreviado? E quando sucederá essas coisas? Versículo 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então se disserem, Cristo está aqui, ou está ali, ou está aqui nessa igreja, ou nessa igreja, não acredite. Ou disserem, o tempo já passou, não acredite. Preste atenção nesses sinais. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Agora, preste atenção nesse detalhe. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Opa, logo depois da tribulação daqueles dias? Peraí. Se alguém marcou uma data em que essa grande tribulação já aconteceu, cadê o Filho do Homem vindo nas nuvens? Porque logo depois aconteceria isso. Aí tem gente que diz, não, mas o sol já escureceu, a lua já escureceu também, já caíram as estrelas do firmamento. É mesmo? Uma estrela já caiu aqui na terra, literalmente? Será que é isso que Deus está querendo dizer? E cadê Cristo? E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Isso não te lembra nada? As trombetas? O que significa trombeta? A anunciação. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. E o que nós temos depois? A parábola da figueira. Né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Qual geração que está falando? A geração que está vendo essas coisas acontecer. Não passará. Quando essas coisas acontecerem, se isso acontecer na minha geração, essa geração não vai passar, porque existe um tempo determinado. Qual é o tempo determinado da grande tribulação? Que diz lá em profeta Daniel, 1260 dias e não anos. Bom, 1260 dias cabe dentro de uma geração. Agora, 1260 anos, que dizem que acabou em 1844? Agora a pergunta é, então Cristo voltou. Pelo menos para aquela geração Cristo voltou, e só que as coisas não se resolveram, né? Porque cadê a justiça aos santos, então? Cadê o reino de Cristo? Por que não estamos reinando? Cadê o milênio? Entende, irmãos? Temos que meditar na palavra de Deus. Temos que meditar. Porque a grande tribulação se dará num tempo específico. Quando que começa? Começa quando a abominável desolação, do qual falou o profeta Daniel, se instalar no lugar santo do templo. Ah, mas então um templo será reconstruído lá em Jerusalém, e esse abominável vai se instalar lá? Ou não? Esse templo está no céu e ele vai lá no céu abominar o templo? Não, irmãos, o que a profecia diz? 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Sobre o que estão falando? O que estamos falando? Estamos falando de adoração. Como diz lá em 2 Tessalonicenses, que ele quer se assentar no santuário de Deus, agindo como se fosse o próprio Deus, se possível enganar até os eleitos. Vamos lá, inclusive vamos nesse texto lá, para vocês verem que está falando sobre a mesma coisa. 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui. Esse vídeo aqui eu estou fazendo sem edição mesmo, pra gente só meditar. É um vídeo curto, tá? Não tem problema. Ver se eu acho 2 Tessalonicenses aqui para vocês. Timóteo, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Aqui. O caráter do homem da iniquidade. Qual é o caráter dele? O que ele faz? Como diz lá em Mateus 24. Com efeito, olha, primeiro, desde o início então, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá coincidindo com Mateus 24. Tá falando do mesmo tema, a vinda de Jesus. No que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Será que ele vai lá no céu sentar num santuário que existe lá? Não, ele vai se assentar no santuário de Deus, que somos nós. Esse é o santuário que ele quer profanar. Esse é o verdadeiro templo onde Deus habita a partir desse momento. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está falando a mesma coisa, irmãos. Nós temos que meditar, aprender a pesquisar a palavra. Não aceitar tudo que a gente ouviu e está tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho, está aqui a comida. Comam dessa comida. Não comam, vocês mesmos não vão buscar alimento. Comam dessa comida que está aqui mastigada. Então, meus irmãos, prestem atenção. Ainda teremos uma grande perseguição. Estamos passando um momento muito difícil na Terra. Muito difícil. Tudo por causa do egoísmo do homem, por causa da desobediência do homem. Mas esse momento irá passar e coisas piores ainda virão. Principalmente a grande perseguição que foi descrita lá em Mateus 24. Quando
o inimigo, quando o chifre pequeno, quando o abominável da desolação quisesse assentar no santuário de Deus, que somos nós, aí teremos essa grande perseguição. Qual é o grande sinal da vinda de Cristo, então? Será um decreto dominical? Não, o grande sinal da vinda de Cristo é o anticristo se manifestando e querendo tirar a verdadeira adoração, que são os sacrifícios de louvor, que são entoados pela boca daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Quando ele chegar, teremos 1260 dias de grande perseguição, e então Jesus virá e o destruirá com o sopro da sua vinda. Medite nisso que eu estou passando. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, você pode meditar. Aliás, as 70 semanas de Daniel estão falando sobre isso, que no final das 70 semanas teremos concreto tudo o que Deus passou para a gente. Teremos tudo concretizado. E então teremos ali justiça eterna, teremos a unção do Santo dos Santos, teremos cumprida a profecia e todos os objetivos que estão ali. Aliás, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ou será purificando e não acabou de purificar ainda? Porque a profecia tem um tempo determinado. Se esse tempo já acabou, por que Cristo não veio ainda? O santuário que está sendo profanado é o coração do homem. Nós precisamos nos purificar para aguardar a Jesus Cristo íntegros e puros, uma igreja virgem. E assim, como João viu, ele vai ver do céu a cidade santa descendo. Você está esperando uma cidade santa de ouro, reluzente, com vidro límpido e transparente? Pois é, mas lá diz que a noiva do Cordeiro é a cidade. Ou Jesus vai casar e o Cordeiro vai casar com uma cidade? Está falando referente à igreja, mas isso é assunto para outro dia, não tem problema. Eu gostaria de deixar com vocês aqui também o link do nosso grupo de WhatsApp, vai estar aqui embaixo. Se você quiser participar, pode participar sem problema nenhum. Pode entrar lá, a gente está conversando e debatendo sobre as profecias. Estamos ali também, um conhecendo os outros, estamos ali estudando todas as profecias, porque é necessário assim fazer. O povo de Deus está surgindo. É muito importante que a gente revise e estude as profecias corretamente, não colocando datas para os acontecimentos, mas estando atento aos acontecimentos. Então, que Deus abençoe você, e eu vou voltar aqui com outros vídeos também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.